Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa de fraternidade, de conforto, de paz e de muito amor. Aqueles que estão sempre conosco, bem-vindos àqueles que estão pela primeira vez. Sejam acolhidos por nosso irmão Jesus. E aqui temos um lema: sem Jesus não somos nada. Eu vou chamar a Mônica para fazer a nossa leitura preparatória e fiquem à vontade. Boa tarde a todos. Muito gratidão que estamos aqui nessa tarde na FABEM. Daqui a pouco vamos assistir a palestra com Flávio. E estamos muito felizes, um calor bem agradável, mas tenhamos paciência, porque este é o calor do nosso país. Então, nós vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, Pedro Espírito de Emmanuel, a lição 6, Valei-nos da luz. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Jesus disse, está em João, capítulo 12, versículo 35. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e a que é a cena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados e das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa, constituída de ruína e de desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar, enriquecer-se no Senhor. Refletir na observação do mestre e aprender-lhes o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva do tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-nos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis dominados pelas trevas, isto é, anularei vossas oportunidades santas, tornando-os aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ou mesmo ao mesmo sítio de sombras, de onde emergiste para vencer nossos degraus na sublime montanha da vida. Vamos fechar nossos olhos, deixar nossos pensamentos, preocupações de lado, pedir ao nosso Mestre Jesus, nosso amado Mestre Jesus, que nos acompanhe nessa hora, para que nos abençoe a todos aqui presentes, que nos possa confortar em aquela búsqueda que estamos aqui, alguns para aprender, outros para a cura. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde maravilhosa. Que a paz esteja sempre conosco. E assim seja. Vou passar agora a palavra para nosso querido Flávio da Purificação, que ele nos vai trazer um tema bastante controverso. O tema é auto-reconhecimento. Flávio, fica à vontade, a palavra é sua. Perdão, é autoencontro, tá? Desculpa. Boa tarde, gente. Tudo bem?
Quanta gente bonita. O som tá legal aí atrás? Quando eu falei quanta gente bonita, eu estava falando com os desencarnados, tá? Agora eu quero saber de vocês, está tudo bem? Sobre protestos, né, Rita? Brincadeira, gente. Eu não vejo desencarnados, não, tá? Eu tenho medo de gente morta. Espero que vocês estejam bem. É sempre um prazer voltar a essa casa. Eu fui convidado pela Amanda. E eu não sei se vocês perceberam, a Fabem, nos últimos um mês e meio, só está falando sobre um tema, né? Autoconhecimento, autoencontro, né? Encontro com a alma. Agora a gente vai falar um pouco sobre autoencontro. Nós estamos em um intensivão de psicanálise, né? Na área aí da terapia. Será que esse tema, gente, é importante? Será que isso aí é a raiz? Podemos dizer assim, é algo que é relevante mesmo falar? Eu mesmo vou responder. Esse assunto é o assunto mais importante de nossas vidas. Se alguém aqui perguntasse qual o objetivo do Espiritismo, o Espiritismo tem como objetivo principal a formação do homem de bem. Todos os outros objetivos são secundários. O objetivo do Espiritismo é transformar a vida da pessoa e fazer com que essa pessoa se torne uma pessoa de bem. Todo o resto que o Espiritismo oferece é com o objetivo de ajudar e orientar a essa primeira missão. O Espiritismo é o Evangelho de Jesus, o Consolador prometido pelo próprio Cristo. É o Evangelho de antes, porque quando Jesus veio há 2000 anos atrás, nós éramos, nós tínhamos acabado de sair da creche. Então ele precisava falar para crianças espirituais em uma linguagem figurada. Foi aí que ele usou as parábolas. Agora nós já temos mais idade. Nós somos hoje pré-adolescentes. E aí o Consolador veio, e eu espero que ninguém fique ofendido aqui por ter sido chamado de pré-adolescente. Eu estou falando de pré-adolescente espiritual. A Rita até gostou, né, Rita? Pré-adolescente espiritual, por que eu escolhi pré-adolescente? Porque a gente tem todas aquelas, não é? Aqueles desafios do pré-adolescente. Eu estou com dois meus aqui, estão lá atrás. Então, nós estamos vivendo aquela loucura da pré-adolescência. E agora a linguagem não é mais por parábola. Jesus decidiu que era a hora do Consolador vir. Então, há 160 e poucos anos atrás, ele trouxe o Consolador já com uma linguagem para quem consegue entender as coisas com muito mais claridade do que antes. Então, agora, os espíritos não falam mais por parábola, eles falam bem diretamente. E quem estudou a obra, né, de Kardec, Kardec teve o papel de reunir as informações, ele não criou nada, ele apenas organizou várias informações que estavam soltas e colocou na codificação. Quem já estudou isso, não leu, estudou, consegue entender o que eu estou dizendo, consegue perceber que o objetivo daquilo tudo ali é transformar, nos transformar. É fazer com que a gente entenda que a gente é espírito, a gente é imortal, nós somos eternos, né? Tivemos um início, não teremos um fim, e o caminho é o encontro da luz.
Qualquer coisa diferente disso é ficar rodando em círculos. Fazer o mal é rodar em círculo. Não pensar no outro é rodar em círculo. Pensar em si é rodar em círculo. E aí o Espiritismo vem, quando Kardec, na questão 919 do Livro dos Espíritos, pergunta assim para a espiritualidade, já no quase no final do livro, né? O livro vai até 1018 ou 1019, faltava 200 questões, e ele aí faz, na minha opinião, a pergunta mais importante do livro, quando ele pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz para o homem melhorar-se e se ver livre ao arrastamento do mal? Porque ele já havia entendido nas 918 questões antes que o problema nosso era que às vezes nós buscávamos atalhos perante a vida e esses atalhos nos enrolávamos todos nesses atalhos. E esses atalhos sempre têm algum equívoco, não tem atalho correto. O atalho sempre vai nos levar para um erro moral, porque o caminho reto é trabalhoso, é penoso, é árduo, exige sacrifício, exige renúncia. Aí a gente pensa num jeitinho. E quando a gente pensa nesse jeitinho, a gente vai num atalho, aí se enrola num atalho. Aí ele faz essa pergunta: mas então, amigos espíritos superiores que vieram responder as perguntas para ele, qual o meio prático para fazer isso? E aí os espíritos respondem, como Paulo falou aqui na semana passada, Paulo Henrique, que os espíritos dizem assim, ó, houve o que um antigo sábio disse: conhece a ti mesmo. Os espíritos estavam fazendo referência a essa frase, porque essa frase era uma frase que estava escrita no pórtico de um templo chamado Templo de Apolo que havia na Grécia. Havia duas anotações logo na entrada: conhece a ti mesmo e nada em excesso. Ninguém sabe a autoria original dessa frase, conhece a ti mesmo. Ninguém sabe qual foi o grego que cunhou essa frase. Mas ficou popular no mundo a ideia de que a autoria era de Sócrates. Na verdade, Sócrates, ele foi responsável por popularizar essa frase, conhece a ti mesmo. E porque o grande desafio está aí, mas Kardec não satisfeito, Kardec diz assim, eu concordo, nós concordamos, ele usou o plural na questão 919A, que a chave está aí, mas a gente precisa de uma técnica, de algo prático de fazer isso. Como a gente faz isso? E aí a gente tem que pensar, quem estudou bem a obra vai conseguir imaginar a cena, porque a cena da codificação era a seguinte: Kardec estava com alguns médios à mesa, ele ficava sempre com alguns médiuns e algumas pessoas de apoio, e ele ficava fazendo anotações. Ele já tinha muitas perguntas que ele preparava antes, porque a codificação ela foi feita primeiro no plano espiritual, e Kardec era responsável por materializar as perguntas. Ele, por inspiração, por intuição dele, ele escrevia as perguntas. E os espíritos respondiam às perguntas que eles faziam, em média, usando 6 médiuns. Ele fazia a mesma pergunta. A primeira pergunta do livro do Espírito: que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, nem o que é Deus. Ele perguntou o que é Deus, para deixar aberto a possibilidade da resposta ser uma pessoa, ser uma força, ser qualquer coisa. Ele pergunta o que é Deus. Aí vários médiuns respondiam. As perguntas iguais eram as perguntas corretas. As perguntas que eram muito dissonantes, ele descartava, porque sabia que ali havia uma influência de um espírito que iria enganar, que queria enganar.
como, por exemplo, quando ele pergunta se o médium pode cobrar pelo trabalho dele. Vários médiuns responderam que não pode cobrar. Ainda disseram a frase de Paulo: dai de graça o que de graça recebeste. E um médium chegou lá, né, bissediado, falou que tinha que cobrar. Ele disse: isso aqui tá, aqui tem um dedinho. Descartou e escolheu as respostas da maioria dos médios, que era correta. Então, o cenário era esse. Kardec auxiliar vários médios. No plano espiritual estavam, olha a pleiade de espíritos que estavam. São Luís, que foi rei da França, São Luís IX, um espírito missionário, reencarnou aqui como missionário na Terra para ajudar a Terra a evoluir. Sócrates, Platão, Santo Agostinho e uma quantidade imensa de filósofos, artistas e vários espíritos superiores, todos eles superiores, ficavam como uma assembleia aguardando as perguntas. A pergunta que era de um determinado campo, que os espíritos, eles especialistas em áreas diferentes, eram chamados. Então, quando chegou na questão 919, o coordenador do trabalho, que era São Luís, dizia: o senhor precisa responder essa pergunta, porque o perito disse é o senhor. E aí ele chamou Santo Agostinho para responder. Quando era uma pergunta do campo científico, ele pegava e chamava um cientista para responder. E nesta questão 919, ele chamou talvez um homem, ou um dos homens que fez a maior transformação em si mesmo, Santo Agostinho. E aí Santo Agostinho responde: conhece a ti mesmo. Mas ele disse: não, me dá um meio prático, alguma coisa que a gente faça, mais objetiva. Essa pergunta é muito ampla, né? Kardec com 50 e poucos anos. E aí o Santo Agostinho disse: faz o que eu fazia quando estava vivo. E aí ele começa a descrever na 919A o que ele fazia. E ele diz: toda noite eu, antes de dormir, me perguntava: hoje alguém teve motivo dado por mim para se queixar ao Pai? Primeira pergunta. Imagine você toda noite se perguntar assim: hoje eu pensei mal de alguém, eu falei mal de alguém, eu coloquei a mão em algo de alguém, eu maltratei alguém, eu fechei alguém no trânsito. Pensou, Rita? A maioria das respostas a gente vai dizer para a gente. Eu não sei vocês, né? Porque aqui na FABEM tem muita gente iluminada. Mas todas as vezes que eu me faço essa pergunta à noite, eu sempre respondo para mim mesmo. Deixei algumas pessoas com queixas minhas hoje. Mas o importante, né? Quando ele continua explicando, ele diz: não vai ser fácil. Não vai ser fácil. É um trabalho contínuo, é um trabalho permanente de busca do autoencontro. Qual o prêmio? Nós fizemos um spoiler no estudo da semana passada. Qual o prêmio para nós fazermos, que nós ganharemos, se nós fizermos o autoencontro? Aquela viagem que Paulo falou, a viagem ao encontro de nós mesmos, ou que Gabriel falou, o autoconhecimento. Qual o prêmio que está lá no final? Não é os 3 milhões do Big Brother. O prêmio é simplesmente a chave que nos separa de tudo que a gente quer, de tudo que a gente sonha. No final dessa jornada, a gente vai descobrir por que que a gente não passa no concurso público que a gente tanto quer. E a gente estuda, mas não consegue gravar as coisas. A gente estuda e na hora da prova dá um bizil que a gente dá uma pane e a gente esquece das respostas. A gente vai descobrir o porquê de nossos relacionamentos nunca vingarem. Por que a gente assusta as pessoas? Por que as pessoas nos traem? Por que elas nos enganam?
Por que eu traio as pessoas? Por que eu engano as pessoas? No final desse trabalho, repito, estará a resposta para descobrir o porquê nós somos ciumentos, avarentos, egoístas, orgulhosos, vaidosos, presunçosos, doentes do corpo físico, doentes da mente. Lá no final, no poço, lá no pote melhor, no final do arco-íris está essa resposta. Mas até lá há uma jornada a ser percorrida. Tinha tantas histórias aqui para falar sobre situações assim. Vou começar com uma, adoro improviso. Uma companheira nossa de uma casa espírita querida, ela começou a frequentar a casa e logo, logo assumiu uma posição de trabalho. Aqui não é diferente de lá. Aqui são 200 postos de trabalho e tem 50 trabalhadores. O Carlos mesmo queria me explorar. Falou que eu tinha que fazer a leitura, depois vim fazer a palestra, depois fazer a leitura e fazer a prece. Eu, pronto, vou me iluminar em uma semana. Logo, logo eu estou igual a Santo Agostinho. Você tem que trabalhar aqui, você tem que jogar tênis sozinho. Aí eu falei, não, ó, quanta gente aí para trabalhar? Vamos botar esse pessoal. Aí nós chamamos a Mônica ali. Não tem gente e tem muita coisa para fazer. Pode até não parecer, mas tem muita coisa para fazer aqui. E aí, quando, né, a nossa irmã começou a trabalhar, pouco tempo de doutrina, nós víamos ela na casa sentada aí, maravilhosa. Eu acho vocês lindos, lindos, maravilhosos, fofos, queridos. Dá até vontade de vocês chamar vocês para ir no shopping, passear, cinema, uma pizza. Agora, a partir do momento que vocês começarem a trabalhar aqui na FABEM, na FEJOG, na Florescer, na UEC, em qualquer lugar, que a gente passar a ter um convívio, a gente vai começar a notar umas coisas estranhas um no outro. É um negócio que começa a aparecer, umas coisas esquisitas, um comportamento. Tem um pessoal que está sentado aí que é tão dócil. A gente chega, tudo bem, minha irmã? Oi, meu irmão, que lindo, você cortou o cabelo, você está tão fofo. Aí no convívio do dia a dia, a pessoa já chega, não dá nem bom dia, dá logo um coicinho assim, um coice. Eu digo, ai gente, cadê aquela pessoa que estava sentada ali tão fofa, agora já está dando até coice. O que que ocorreu? É o fenômeno da aproximação. Só que essa aproximação desfez a fantasia que a gente criou quando olhou aí. Aquela pessoa que está ali, agora aqui no convívio, é mais real do que essa que eu estou vendo aí, ó. Ela é mais real. Aquela dali é o dia a dia. E aí nossa irmã começou a ter um comportamento estranho. E ela não permitia, se tivesse sido atribuído a ela organizar esses microfones aqui, a palestra começa 2 horas. E ela atrasasse hoje, se ela chegasse e visse alguém mexendo nesses microfones aqui, ela já chegava em cima da pessoa. Por que que você está mexendo nos meus microfones? Não, eu só quero ajudar. Eu pedi sua ajuda? Mas você chegou. Não te interessa. Não tem que falar que eu cheguei atrasada, não. Eu vim correndo. Você sabe como eu vim? Eu vim correndo, pulei até de paraquedas. E esse comportamento vai afastando as pessoas, porque as pessoas não conseguem entender. Mas aí ainda é um problema da distância. Qualquer pessoa que se aproxime dela nessa distância não vai gostar dela. Não vai gostar. Só que aí tem um fenômeno, continua da distância. E se eu contassem para vocês que a nossa irmã, depois que a gente se aproximou mais e mais ainda, a gente descobriu que ela é órfã. O pai vivo a abandonou, a mãe desencarnou. Ela e o irmão foram acolhidos pelos tios, os tios paupérrimos. Ela foi conviver com os primos, não tinha recursos, os pais, para ajudar, para fornecer o que os primos precisavam.
os filhos precisavam ainda mais para 2 a mais. Faltava para todo mundo. Então, ela cresceu num ambiente que não ganhava presente. Quando ganhava alguma coisa no Natal, no aniversário, os primos ficavam chateados ou brigavam, então faziam chacota dela e diziam: você nem é filha, você não deveria ganhar nada, ou então você não ganhou porque não é filha, ou então me dá aqui, que você não tem direito a ganhar. Ela cresceu nesse ambiente. Para incrementar mais ainda o que estava formando na mente dela, a criança interior dela estava sendo formatada nessa experiência. O pai não me quis, a minha mãe morreu e me abandonou, que ela não entendia que a morte é algo natural. Os meus primos não me aceitam, os meus tios não dão atenção para mim, não tem tempo, eu não tenho recurso, eu não tenho roupa direito, eu não tenho sapato direito. Para dar um tempero especial para essa criança, o tio, que é, na verdade, o marido da irmã da mãe dela, resolveu abusar dela sexualmente. Com 7, 8, 9 anos de idade, não sei ao certo. Então, essa criança nasceu, cresceu com essa formação mental, psicológica. Agora, adulta, casada, para ela, isso aqui que deram a ela para cuidar, a mesa, ajeitar a mesa, colocar água, era muito importante. Percebe por que aquele que está numa média distância não consegue entender o absurdo da pessoa não aceitar que mexam nas coisas delas? Mas quando a gente se aproxima, aproxima de verdade, as dores, as experiências que a pessoa passou, aí muda a figura e o julgamento. Porque nós, passando por algo assim, teríamos atitudes iguais ou piores. Muitos de nossos desafios de relacionamento está ligado ao problema da distância. Se aproximou demais, mas não o suficiente para enxergar o que o outro passou. Porque quando a gente entra na vida que o outro passou, não tem uma outra alternativa a não ser amar. Palavras de Joana de Ângeles. Não tem outra alternativa. Porque aí você vai descobrir que o rico avarento é alguém que pode ter passado muita fome quando era criança, adolescente até adulto. Fazer esse trabalho de autoencontro irá ter lá no pote, no final do arco-íris, respostas não só para si, mas também para a aceitação do outro. Porque quando a gente olhar o outro com esses comportamentos esquisitos, a gente vai pensar assim: meu Deus, o que está por trás desta situação, deste comportamento? Qual a ferida que há nessa criança? Como essa mente foi machucada a ponto de gerar esse comportamento? E a gente só vai conseguir fazer isso olhando para nós. Não vai adiantar estudar o comportamento do outro. Nós só vamos entender o outro quando a gente descobrir o porquê de nós sermos orgulhosos. Se alguém me visse nos 20 e poucos anos de idade, eu tinha uma verdadeira coleção de sapatos. Eu era apaixonado por sapato. Parecia Imelda Marcos, aquela mulher do ditador da América Latina, que ela, quando
foi presa com o marido, ela tinha 6.000 pares de sapato. Eu não cheguei a ter tanto, mas tinha muitos. Alguém, meus amigos e as pessoas que me conheciam naquela época, dizia assim: Meu Deus, como você é metido, insuportável. Você tem necessidade de mostrar, de todo dia sair com um sapato diferente, de marcas diferentes, de marcas importadas. Você não tem nenhum carro, mas tem sapato que daria para comprar um carro. Mas quem me conhecia de perto sabia que meu pai trabalhava no Jornal o Globo, e o Jornal o Globo dava uma bolsa de estudo em colégios particulares. Então, eu era um filho de pobre que estudava em colégios particulares, colégios ótimos em Salvador, porque o Globo pagava tudo, tudo, as mensalidades, o material escolar. Só que meu pai não tinha dinheiro para comprar roupa compatível àquele colégio. Então, durante muitos meses, alguns anos, eu ia com quichute. Quichute era uma aberração naquela época para um colégio nobre. E várias vezes o meu quichute abria no lado, eu não sei que coisa que dava, que o meu pé, aqueles pés achatados, que o quichute abria no lado, na lateral. E eu me lembro que uma vez eu estava brincando no pátio da escola e daqui a pouco os colegas começaram a olhar para meu pé e o meu dedo mindinho estava fora do sapato, que o sapato rasgou, e eles começaram a zombar de mim. E zombaram, zombaram, zombaram tanto. Aquilo ali criou uma semente aqui nessa cabecinha que quando eu comecei a trabalhar, o meu ego doente, machucado, magoado, quis mostrar para as pessoas que eu podia ter o sapato que eu quisesse. Leve isso para as suas vidas. Reflita o que está por trás de faturas de cartão de crédito que se enrolam uma na outra. O que está por trás da necessidade de muitos homens e algumas mulheres de terem vários relacionamentos, um atrás do outro, 3 relacionamentos simultâneos, enganando uma pessoa com a outra, com a outra, com a outra? O que está por trás dos nossos vícios, da nossa compulsão alimentar, da nossa compulsão sexual? A resposta será sempre a mesma. Há dentro de nós uma ferida, uma criança que foi magoada por alguém, pelos nossos pais, pelos amigos, pelos colegas e às vezes até por nós mesmos. Nós podemos fazer isso. E aí nós passamos a nos condicionar o comportamento por essa criança ferida. A resposta de tudo que não dá certo na nossa vida está nessa criança. A resposta de tudo que deu certo até hoje está na saúde dessa criança. Um terapeuta espírita muito fantástico, que eu sigo ele já há alguns anos, ele conta que, depois de muitos anos de terapia com uma jovem, ele, em uma determinada sessão, durante a pandemia, que todo mundo meio que surtou, não sei vocês, ela chegou para ele e falou assim mesmo: Nossa, eu não aguento mais. Você já reparou? Você já reparou que nenhum relacionamento meu dá certo? E ele é muito espontâneo. Ele pegou e disse que ficou olhando para a cara dela. Ele, terapeuta com 20 anos, pós-doutorado em terapia, em várias ciências da área de terapia, olhou para ela e ficou pensando: como eu não reparei? Essa mulher teve nos últimos anos dezenas de paqueras, namorados, ficantes, e ela está me perguntando se eu reparei. Eu olhando para a cara dela, o cinismo dela, mas eu deixei ela continuar. E ela ficou falando que os relacionamentos dela não davam certo, que ela estava apaixonada por uma pessoa e depois estava apaixonada por um homem louro. Aí daqui a pouco encontrava um homem com a pele negra, parecendo um africano, e ela apaixonava e ela achava que ela adorava homem loiro, e agora não, é homem negro. Aí aparecia um moreno e ela largava o negro e o moreno e ela não entendia por quê. E como eles tinham muitos anos de terapia, ele chegou para ela e ele disse: a gente tinha uma liberdade, já uma confiança um no outro. E ele chegou para ela assim: Fulana, por que você não aceita o fato de que você é uma mulher fácil? Ele não usou esse termo, mas eu não posso dizer a palavra que ele usou.
E ela ficou chocada quando ela disse, eu não acredito que ele está falando isso comigo. Não acredito. Terminou a sessão, ela foi para casa e ficou meditando com aquilo. Ela contou para ele, e aquilo moendo na cabeça dela, e na semana que vem, ele já esperando que ela tivesse reativa, porque ela saiu do consultório extremamente braba com ele. E quando ela voltou, sentou na cadeira e ela estava rindo. E ele perguntou: o que foi? Pode falar. Ela disse: não é que você tem razão. Eu fiz o exercício que eu aprendi com você aqui durante anos e fui analisando o meu comportamento. E eu fiz aquela pergunta para você num momento de bobeira, mas eu sei a resposta. Eu gosto dessa vida. Eu sinto prazer em trocar de homem como se troca de roupa. Perfeito. Ela chegou no primeiro passo da transformação, que é a descoberta. Nós vamos entrar neles agora. São 3 passos. Ela descobriu, ela gosta, ela sente prazer. Aquela pergunta é um momento de devaneio da pessoa, às vezes de cinismo, às vezes que a pessoa está chateada ou cansada daquilo que ela gosta. Ela pergunta: não sei por que isso acontece comigo. Acontece porque gosta, sente prazer, é o prazer da conquista. E aí ela foi, primeiro passo a descoberta, segundo passo a aceitação. E ele perguntou: você já aceitou que você é assim, piriguete? Ainda não foi essa palavra, tá? Mas eu não posso falar. E ela disse: eu aceitei, é verdade mesmo. Eu acho que essa palavra é a minha cara. E ela ficou rindo na frente dele. Mas vamos lá, vamos descobrir, já que você aceitou, por que você tem esse comportamento. Você já entendeu por quê? E ele foi conduzindo ela e chegou à conclusão de que ela tinha esse comportamento por causa da relação que ela tinha com o pai. O pai dela era um terror da mulherada, casado com a mãe, mas ele não poupava, não tinha tempo. A cabeça da mãe era tipo um mandacaru de espinho, de tanto chifre que tinha. E ele saía com ela, ia para a praia, via uma mulher e falava: nossa, que mulher delícia, na frente da filha. Encontrava com ela, encontrava com amantes, com a filha. E a filha foi construindo aquela imagem do pai. E a mulher modela os homens como o pai dela. E ela passou a enxergar os homens como o pai dela. Então, o homem não merece confiança. O homem, a qualquer momento, vai me trocar, vai me trair. E foi assim que ela construiu na psique dela, na criança ferida, esse comportamento que ela tinha com os homens. Descobriu, aceitou, entendeu, e a transformação é opcional. Ela não quis se transformar, simplesmente disse: não quero mexer com isso. Mas muitos de nós passamos por situações que a gente quer transformar. E aí a transformação vai se dar através de terapia, através de conteúdos terapêuticos, porque às vezes o ponto que está ferido é pequeno e ele pode ser resolvido com o consumo de conteúdo terapêutico. Seguir um psicólogo ou um psicanalista na internet, consumir o conteúdo dele, pode sarar uma pequena ferida. Fazer um estudo das obras psicológicas de Joana de Ângeles pode sarar a ferida, porque ela é de médio pequeno porte. Mas se a ferida for muito grande, como essa irmã que eu contei da casa espírita, não vai sarar consumindo conteúdo terapêutico, só vai sarar fazendo terapia. Terá que usar a técnica de um profissional que vai pegar uma pá junto com a pessoa e vai escavar, escavar, escavar até achar o ponto que feriu, que magoou,
que está norteando o nosso comportamento hoje. E vai doer para escavar. A gente vai descobrir o porquê de tanto orgulho. Tanto orgulho. Por que nós somos tão orgulhosos? Qual foi a semente que foi plantada por alguém ou por nós lá que hoje o nosso ego reage com orgulho como uma defesa? A pessoa não tem a menor condição de ter o padrão material que ela tem, o carro que ela tem, a roupa que elas têm, ela se encalacra toda de dívida, mas ela precisa mostrar essa imagem para as pessoas não enxergarem ela como alguém inferior. Essa é a capa, é a vitrine. Mas o que é que está por trás desse comportamento? Foi um coleguinha que falou que o dedo estava fugindo do que chute? São muitas possibilidades. E aí cada um vai ter que fazer o seu investimento e descobrir o porquê não passa no concurso público, mesmo estudando 5, 7, 10 anos. Será que essa pessoa não tem uma baixa estima, que ela não se acha merecedora de um dia assumir um cargo de delegado ou agente da Polícia Federal, e embora ela queira, embora ela goste do salário, ela se veja mais ou menos lá, mas alguma coisa dentro dela diz assim: você não merece estar ali. Você não é capaz de estar ali. E é talvez até atrás dessa autoestima destruída está uma mãe que falava assim: mas você não presta para nada. Mas tu é burro, pelo amor de Deus, já te ensinei essa conta 3, 4, 5 vezes. E a mãe, o pai faz isso não com a intenção de magoar, mas é o jeito que eles sabem fazer e é um jeito errado. O meu filho João Pedro, que está aqui com 13 anos, morre de medo de escuro. Apaga a luz aqui, se ele vê um movimento, ele fica apavorado. Minha filha não está nem aí. Quem colocou esse medo no meu filho foi eu, porque nós morávamos aqui em Interlagos, ao lado de uma reserva que tem ali no meio de Interlagos. E na hora de dormir, como ele resistia a dormir, eu criei um personagem chamado Tico, que era um jacaré que morava na lagoa. E eu falava, ou a gente dorme, ou o Tico vai vir aqui dentro de casa e ele vai comer a gente. Quando ele chega em casa e a pessoa está acordada, o Tico come. Se estiver dormindo, o Tico passa, faz uma revista e vai embora. Verdade isso, eu fiz isso. Mas eu não tinha o menor conhecimento de que o meu primeiro filho, eu não tinha o menor conhecimento que eu estava implantando uma semente na cabeça dele. Essa é só um medo de escuro, mas quantos de nós temos vários comportamentos extremamente nocivos, vícios em álcool, vícios em drogas, vícios em sexos e inúmeros outros que eu já falei aqui, por causa de situações assim, muitas vezes promovidas por alguém que não tinha intenção, mas nós somos totalmente afetados por estas feridas que estão dentro de nós. Enquanto nós não resolvermos essas feridas, não haverá autoiluminação. É por isso que um monte de gente vai na igreja evangélica, vai na igreja católica, vai no centro espírita e continua com os chifrinhos parecendo um capeta. Me desculpe a expressão. Por que a pessoa não se transforma? Porque ela vive para o exterior. Você viu o que a Fátima não fez? Você viu o que a André não fez? O que o Carlos não fez? O que a Mônica não fez? O que a Dulce não fez? Nós vivemos assim. O que o outro não fez ou o que o outro fez. Raramente você encontra alguém fazendo o trabalho de perguntar o que é que eu posso fazer para ajudar? O que é que eu posso fazer para melhorar o mundo? Eu, a gente critica os ladrões de Brasília, ladrão, um monte de ladrão em Brasília. Brasília só tem ladrão. Mas a pessoa dá R$ 50 de troco a mais e a pessoa não devolve. Tem um pequeno acidente de trânsito, o nosso carro amassa o carro da outra pessoa e a gente não deixa um bilhete, que ninguém viu no shopping.
Amassou lá, eu vou embora, vou deixar aqui. A gente critica os ladrões de Brasília, mas o nosso IPTV Box está em casa roubando o sinal da Sky e da Claro. Mas o problema é sempre a pessoa de Brasília, que está lá roubando, o político que está ali na prefeitura. A gente não faz o dever de casa, e como eu disse no início, o Espiritismo tem como única missão transformar o homem de bem. E o único caminho de fazer a autotransformação é a gente pensar em nós. O outro é companheiro de jornada nenhum caminho exclusivo, pessoal. Nada do que o outro fizer será determinante para o meu desencarne. Nada. Nada que ele fizer vai poder mudar a minha luz pessoal. Se ele me roubar, se ele me bater, se ele me agredir, se ele falar bem de mim, nada disso vai influenciar o meu espírito. A única força capaz de influenciar o nosso espírito somos nós mesmos. Então, enquanto a gente não parar de terceirizar a nossa iluminação, a gente não vai se iluminar. E é por isso que a maioria de nós morremos em condições lastimáveis. Lastimáveis. Vou finalizar com uma ilustração que eu gosto e alguns de vocês já conhecem, a história da bruxa. Quando eu falo nessa história, eu sempre me lembro da Vanessa, minha amiga que está aqui. Cadê ela, a Vanessa? A Gisele da Feijogue. Quando eu lembro da história da bruxa, eu lembro de vocês. Da Fátima também, né? Me lembra bastante. Só faltou em vocês a verruga, que essa bruxa tem, uma verruga enorme aqui no rosto. Mas contam que antigamente havia um reino na Europa, e esse reino tinha um rei muito bondoso, generoso, uma filha, e essa filha, muito inquieta, começou a questionar o rei sobre várias coisas. E o rei, querendo agradar sua única filha, fazia de todas as vontades dela, mas ela não aquietava. E ele só dava coisas materiais para ela e ele não sabia o que fazer. E a filha ameaçava ele de que ela não estava feliz e que ela era uma mulher infeliz. E aquilo incomodava muito ele. No meio dessa confusão na cabeça do rei, ele soube que um burguês do seu reino estava aprontando todas. O homem, de origem burguesa, os pais, marquês e marquesa, ele fazia festas regadas à bebida, fazia o maior barulho, acordava os vizinhos, não deixava ninguém em paz, namorava um monte de filhas de burgueses do reino e abandonava as meninas, enganava, fazia tudo, ele aprontava todas. O rei, vendo um monte de gente nobre se queixar desse rapaz, um belo dia que não estava bem-humorado, afinal de contas sua filha não parava de atazanar o ouvido dele, manda chamar o burguês e fala: Olha, meu filho, eu estou sabendo aí que você está aprontando um monte. Que história é essa? Quem lhe dá o direito de sair enganando as pessoas, iludindo as mulheres, fazendo barulho, bebendo, fazendo algazarra, sujando as ruas do meu reino? E o homem, assustado, ficou olhando para ele, o burguês, e ele disse para o homem assim mesmo: Olha, eu vou lhe dar uma missão. E o rei fez igual a gente, terceirizou o problema dele e disse: Se você, em 10 anos, não descobrir o que é que a minha filha precisa para ser feliz, eu vou lhe condenar à forca. Eu vou lhe dar 10 anos. Escute bem, 10 anos. Não mais, não menos. E o homem saiu apavorado, ao mesmo tempo triste e feliz, que ele disse: Nossa, 10 anos é tempo suficiente para eu descobrir. Ele foi bem compassivo comigo, deu 10 anos para eu descobrir o que a filha dele precisa para ser feliz. Se eu não descobrir, eu vou para a forca. E como todo jovem, não sei se vocês foram jovens também, eu acredito que sim, o jovem não tem pressa, né? Nada, a vida não vai passar, não. Eu me lembro que semana passada eu tinha 30 anos, acordei hoje eu tenho 50. Pode não parecer.
E aí ele ficou naquelas coisas, naquelas festinhas mais reservadas, namorou umas meninas ainda, e quando ele acordou um dia já havia passado 5 anos. E os amigos dele falaram assim: rapaz, já passou 5 anos, hein? Você não vai correr atrás do seu prejuízo, não? E ele começou a perguntar a algumas pessoas, perguntava às mulheres: você conhece a princesa? Falava com as amigas de festa, de balada: você conhece a princesa? O que que você acha que ela precisa para ser feliz? E as mulheres começaram a dizer: ah, toda mulher, meu amigo, compra umas maquiagens na Shein lá, algumas coisas boas na Shein, no AliExpress, na Shopee, e dá para ela que ela vai ficar tranquila. E ele disse: não é possível, isso é coisa de gente doida. A mulher é uma princesa, o marido, o pai dela é riquíssimo. Vou comprar roupa na Shein para ela? Não faz sentido. E ele começou a perguntar para homens, e os homens diziam assim: ah, talvez ela queira casar, quem sabe? E ele disse: também não faz sentido. Eu soube que ela tem um monte de pretendentes. E ela não, até agora não se manifestou com ninguém para casar, não demonstra ter interesse em casar. Chegaram aos 7 anos. E ele não tinha resposta. E ele começou a, logicamente, se preocupar, e ele começou a perguntar para as pessoas mais velhas do reino. E as pessoas davam respostas que nenhuma convencia ele, e ele só tinha uma chance de chegar para o rei e dar a resposta. Algumas pessoas diziam para comprar joias, outras para comprar vestidos caros. Algumas pessoas disseram: ah, dá para ela, o povo machista daquela época, dá para ela um cartão de crédito ilimitado. Quando ela viajar para a Europa, ela vai passar igual a navalha lá, vai voltar felizaça. Aí ele disse: isso não faz sentido, o pai dela é muito rico. Ela tem, você já viu as joias que elas usam nas festas? E o tempo passava e nada, chegou 9 anos. E ele sem a resposta que convencesse ele mesmo. Ele aí teve uma ideia brilhante. Ele disse: nossa, o rei tem um conselho de pessoas sábias que orientam ele na época de guerra, na época de crise. E ele procurou o líder do conselho, chegou no gabinete do homem, um homem senhor de idade, sentado, e quando viu ele entrar, já riu. Riu. E ele falou: eu estava esperando você me procurar. E o jovem só sabia que eu vinha, lógico. Eu sabia, até agora você não tem a resposta, eu sabia que uma hora você ia bater na minha porta. E o senhor de idade, o conselheiro mor do rei, falou assim: mas eu tenho uma péssima notícia para te dar. Conheço o rei, conheço a mulher do rei, a rainha, conheço também a princesa. Não tenho a menor ideia do que pode fazer ela feliz. Curioso, né? Tão difícil descobrir o que é que uma mulher precisa para ser feliz. Mas vamos lá, foi só um pensamento alto agora. O homem disse para ele: eu acho que você está em maus apuros. É melhor você aproveitar esse seu 1 ano que falta, porque o ano que vem você vai conhecer a corda. Ele ia saindo do gabinete do homem, e o homem, o senhor, teve um estalo e falou: não, volta aqui. E ele voltou e ele chegou e falou: o senhor falou, olha, eu me lembrei de algo agora. Talvez te ajude, sua última chance. Você conhece que nosso reino aqui fica num local isolado e tem as muralhas, e entre o nosso reino e o próximo reino há uma floresta imensa. Essa floresta todo mundo aqui conhece, que é chamada Floresta Negra. Ela é cheia de perigos, cheia de monstros, de bichos, de situações perigosas, e raramente alguém se aventura a entrar nessa região. Mas desde quando eu sou conselheiro do rei, eu sei que uma mulher viveu aqui e ela foi condenada ao exílio por ela ser praticante de bruxaria. Aí que eu me lembro da Vanessa, da Rita, da Fátima. Essas mulheres, essa mulher foi expulsa e ela mora na Floresta Negra. Ela, além de bruxa, ela é mais sábia do que eu. E o cara falou: não, não é possível, mais sábia do que o senhor? Não é possível. Partiu floresta. E quando chegou perto da floresta, ele lembrou: a floresta é muito perigosa. Ele, burguês, não estava acostumado com nada, aquela geração Mucilon. E ele procurou os amigos. Vamos lá comigo, rapaz, você vai me ajudar a salvar. Nenhum amigo foi com ele. Ninguém aceitou ir. Os amigos que ele bancava, as bebidas, as festas, as viagens, as mulheres, ninguém. Ele teve que ir sozinho. Ou ele ia, ou daqui a 6 meses ele ia morrer.
Ele entrou na floresta, andou, andou, correu, sentiu dor, sentiu frio, não dormiu. E aí, um momento que ele estava morrendo de fome, já quase chegando no final da floresta, ele vê um clarão na mata e olha e vê uma casa, aquelas casas de bruxa mesmo, toda despedaçada, a porta inclinada, a janela meio aberta. E ele disse: Nossa, só pode ser ali, pelo que o sábio me falou, é uma casa pequenininha. Chegou na porta da casa, bateu. Quando ele está batendo na porta, ninguém abre, alguém toca o ombro dele por trás e ele olha. Chegando, olha para trás, ele vê uma mulher, uma senhora, cabelo todo desgrenhado, parece a Gisele lá da Feijoga, o cabelo todo solto, mal arrumado, uma verruga que parecia uma azeitona aqui, um nariz adunco, e ela rindo com 3 dentes só. Não tinha mais nenhum. E ela começou a rir. E ele, olhando para a cara dela, não sabia se assustado, se surpreso. E fala assim: por que a senhora está rindo? Porque eu sei o que você quer. Eu sei o que te trouxe aqui. E ela disse, e ele perguntou: a senhora sabe? Eu sei, lógico. Você quer saber o que a princesa precisa para ser feliz? É isso mesmo. A senhora sabe? Claro que eu sei. E deu a risadinha de 3 dentes para ele. Ele ficou todo feliz. Meu Deus, até que enfim trouxe dinheiro, posso pagar a senhora lá. Não quero o seu dinheiro. E a senhora vai me contar? Vou. Mas você antes terá que fazer algo por mim. Gente, a vida não é fácil, né? Até para quem tem dinheiro. Concorda? E perguntando a ela, ela rindo, ela, o que que a senhora quer? Não me chame de senhora, me chame de você. Eu quero que você case comigo. E ele ficou pensando, oi, isso mesmo. Eu quero que você case comigo. Você casa comigo e logo em seguida eu conto para você o que é que a princesa precisa para ser feliz. Ele, logicamente, faltava poucos meses para ele ir para a forca, ele aceitou casar com ela. Fizeram uma festa enorme, ninguém entendia o porquê dele, um homem tão badalado, tão galanteador, namorou as mulheres mais bonitas do reino, casando com aquela bruxa, e ele não contava o porquê. Essa história, para mim, me tocou porque ela tem uma ligação com o Espírito Santo. Eu soube que eles vieram passar a lua de mel deles aqui em Guarapari, ali na Enseada Azul. Eles vieram da Europa, chegaram aqui no aeroporto. Ela resolveu passar ali no shopping Vila Velha, entrou naquela loja de lingerie da Raco, enquanto ele ficou à porta esperando dentro do Uber. Comprou uma lingerie bonitinha, linda, maravilhosa. Chegaram na pousada em Guarapari, ela olhou a enseada azul lindíssima ali, e ele deitou na cama, cansado. Ela falou, amor, com os 3 dedinhos. Eu não sei imitar. Você imita aí, Vanessa, por favor? Eu não sei imitar os 3 dentinhos que ela falou para ele. Amor, eu vou tomar um banho, você me espera? Ele não respondeu, ficou deitado na cama, pensando, enquanto ela estava no banho, o barulho da água caindo, e ele disse: Meu Deus, como a vida dá voltas. Mulheres lindíssimas, maravilhosas, onde eu vim parar. Ele pegou no sono, aquele sono refazedor, né? E quando ele acordou, alguém tocando nas costas dele, que ele olha, toma o maior susto. Meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? Era a princesa, a filha do rei, que estava ali. E ele não entendia o que aconteceu, aonde estava a bruxa. E ele perguntou para ela: cadê a bruxa? Ela respondeu: a bruxa sou eu. Eu sempre fui a bruxa. E o que é que você precisa para ser feliz? Ele perguntou. Eu preciso de liberdade. É uma história muito boba, mas não se engane. Cada elemento dessa história tem um significado. A princesa e a bruxa é a nossa consciência. O rei é o corpo. O príncipe, o burguês é o espírito. Enquanto a nossa consciência não tiver paz, não tiver tranquila, não tiver com a sensação de dever cumprido,
ela vai chegar para o corpo e vai dizer: se você não me der o que eu preciso para ser feliz, eu vou lhe matar. Daqui a 10 anos, eu vou lhe desenvolver um câncer. Daqui a 5 anos, eu vou lhe desenvolver uma leucemia. A floresta negra é o caminho que nós precisamos penetrar dentro de nós, descobrir os monstros, os fantasmas, os jacarés, tudo aquilo que nós colocamos aqui dentro e que outras pessoas colocaram, tirar toda essa sujeira para encontrar o ser essencial, o ser primordial, o ser espiritual. E aí, no momento que a nossa consciência tiver sido resgatada, satisfeita de todos os erros que nós cometemos, como disse na lição preparatória, ela ficará em paz. Nós seremos felizes e encontraremos a vida eterna e tudo aquilo que a gente sempre quis. Não há outro caminho. Não se iluda, não nos iludamos pensando que nós sairemos dessa vida ou de qualquer outra vida com vitória, se você ou eu não conseguir a única vitória que nós viemos para aqui ter, a vitória sobre nós mesmos. Essa semana recebi um presente do nosso Criador e encontrei um amigo querido que conviveu comigo nesta encarnação. Morreu com mais de 80 anos. Pessoa simples, paupérrima. Uma pessoa que durante a juventude tive a oportunidade de conhecer a biografia dele com outras pessoas, e as pessoas me diziam que ele tocava o terror, parecia um burguês, namorador que era uma coisa só. Conheceu o espiritismo e se transformou de uma forma excepcional. Fiz muitas palestras onde eu fiz referência a esse homem. E ele, na minha opinião, foi o espírita mais iluminado que eu tive a oportunidade de conhecer nos meus 36 anos de conhecimento espírita. Ele, incrivelmente bem, rindo para mim, e eu cheguei para ele: como você está? Ele: eu estou ótimo, estou super feliz. Eu estava em um alojamento coletivo e ganhei uma casa. Ganhei uma casa, meu filho. Estou trabalhando agora e estou muito bem. Aquela é a inspiração para a minha vida. Sem riqueza, sem grandes conhecimentos científicos, mas uma moral de dar inveja a todos nós. Percebem? A chave está aqui dentro. Como Juan Jiménez, o poeta espanhol, diz, para finalizar: não corras, não tenhas pressa, aonde tens que ir é só a ti. Um abraço fraterno, que Deus nos abençoe. Então, Flávio, como você bem falou, a gente está carente de obreiros aqui na casa. Então, os convido. Não vou prometer que vocês vão se encontrar, mas em uma hora vocês vão perceber que vão se encontrar. Estão convidados, tá? Fiquem à vontade e sejam bem recebidos. Flávio, muito obrigado por essa palestra maravilhosa e vou chamar a Mônica para nos prece final. Gratidão, Flávio, por nos trazer tanta reflexão. E eu convido a todos neste momento a fechar os olhos e vamos imaginar a imagem de Jesus na nossa frente. E vamos, nesse tema da palestra, que é o autoencontro, encontrar o nosso curador interno. Esse que, por vezes,
nos traz nessa caminhada até aqui a FABEM, nesta tarde de sábado. É este curador interno, meus amigos, que nos impulsiona a autodescobrimento, a autocura e, até mais, a ajuda aos nossos semelhantes. Vamos ativar também a nossa felicidade de estarmos aqui e podermos contribuir um com os outros, através de uma palavra, de um sorriso, através de uma boa tarde. Que possamos deixar nosso orgulho, nosso ego e outras fragilidades, mas que fazem parte do ser humano, do lado de fora, porque neste momento estamos nós com Jesus e a espiritualidade que está aqui nessa casa. Que Deus nos abençoe e que possamos ser instrumento da paz de Jesus. Uma boa tarde.